Bom dia, gente. Vamos entrando que o papo hoje vai ser bom, hein? Opa! Minha entrevistada chegou por aqui. Vou chamar então a Mariana pra gente já começar. Olá, Bom dia! bom dia, tudo bom? Tudo bom? Tudo. Que maravilha, que prazer e que honra te ter aqui, hein? Eu que Ainda mais nesse agradeço. momento. Eu que agradeço. Mariana, te apresenta rapidinho então para quem ainda não te conhece. Uhum. Sou Mariana Guedes, psicóloga clínica, mestre em desenvolvimento humano e saúde, dona do Olhar Instituto, uma clínica de psicologia aí que a gente tem uma equipe de 12 profissionais maravilhosos, né, cada um dentro da sua especialidade, e a gente está aí na frente para dar conta desse isolamento todo, né? Tudo online, atendendo todo mundo online. E vai nos dar dicas preciosas agora, hein, Mariana? Vai nos ajudar aqui, porque esse período de quarentena, mesmo para quem está conseguindo levar numa boa, ele é um desafio, né? Porque é normal, a gente tem dias melhores e dias piores. Vou só compartilhar com você que ontem, quando eu compartilhei a nossa live, eu abri duas caixinhas de perguntas, né, nos stories. E Ah, aí, eu perguntei, né, como é que tá sendo a quarentena para você? Tá show ou tá punk? E eu confesso que eu fiquei até surpresa que 56% falaram que tá punk e só 44% falaram que tá show. Na verdade, a minha surpresa é que eu achei que mais gente diria que tá punk, na verdade, ok. né? Mas olha só, 44% disseram que tá show. Então eles estão conseguindo ver o lado positivo das coisas. E aí, quando eu perguntei o maior desafio, qual está sendo o maior desafio na quarentena? Disparado, sempre as mesmas questões. O fato de ter que ficar 24 horas em casa, o Uhum. desafio de estabelecer uma rotina, porque realmente, né, mesmo quem tinha uma rotina estabelecida antes, bagunçou tudo, pelo menos aqui em casa isso aconteceu, que eu gosto muito de rotina com as crianças, enfim, e não ter tempo para si. Isso aí com certeza é uma reclamação de mãe, que as mães, Não ter né? tempo. Quem não tem filho acho que tá mais tranquilo nesse quesito. Agora, quem tem filho, tá punk ter tempo para si. Mas eu só queria te posicionar com relação a isso, para aí sim a gente começar então, como é que a gente consegue, Mariana, manter o equilíbrio emocional mesmo na quarentena e com o isolamento? Pois é, Laura, quando você me propôs esse tema, né, eu fiquei pensando, né, tá todo mundo falando de equilíbrio emocional, como é que a gente vai entrar nesse assunto? E eu tive uma reflexão que eu acho importante trazer, né, justamente em cima desse termo equilíbrio mesmo. Fiquei pensando nele e me veio na cabeça, né, eu fiz uma correlação. Você conhece aquele Circo de Soleil? Que é aquele circo extremamente Sim. famoso, né, com vários artistas, não sei o quê. E eu fiquei, gente, aquilo ali é um belo do equilíbrio, né? Toda aquela arte, né? Que para eles se apresentarem, eles precisam de uma percepção corporal muito boa, uma percepção de si, um controle mental muito bom e uma coisa, Laura, que eu acho fundamental: se permitir errar, porque errar faz parte do aprimorar e desenvolver. E aí eu acho que todas essas variáveis, né, em torno dessa comparação que eu fiz envolve também essa questão do equilíbrio emocional. Então, o equilíbrio emocional exige da gente uma autopercepção primeiro, né? Uma escuta bem aguçada de si para depois a gente começar a desenvolver a nossa forma de lidar com as emoções. Tem uma coisa que chega muito para mim, é assim, Mari, tira essa ansiedade de mim, né? Tira essa depressão de mim. Eu falo, gente, não tiro não, porque você não vai no médico pedindo para tirar dedo, né? Pedindo para tirar braço, né? Ansiedade e depressão é sensação funcional do sujeito, faz parte. Tanto que um dos maiores desafios dos psiquiatras é você medicar para aliviar os sintomas sem perder a identidade do sujeito que está ali. Uhum. Né? Então, o equilíbrio emocional é muito esse jogo primeiro de você se permitir sentir. Então, no momento que a gente está, naturalmente, sensações e mobilizações vão surgir.
né? E o primeiro ponto é aceitar que elas existem, que elas são funcionais. Por exemplo, né? A ansiedade, ela está ligada ao futuro. A ansiedade é para a gente minimamente planejar o que está por vir. Não é por isso que a gente fica, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Né? A depressão, né? As sensações depressivas está ligada a uma perda, uma ruptura, né? Que é um momento de introspecção para a gente se reorganizar e dar um novo sentido. O estresse está ligado a uma resposta espontânea àquilo que fugiu do nosso plano, né? Que aconteceu diante de uma frustração. Então, o primeiro passo é se apropriar disso que é humano, as sensações. Né? E a questão não é você sentir ansiedade, momentos de ansiedade, momentos de angústia, momentos depressivos. A questão não é essa. Né? Mas é como você lida com elas. Porque você está num estado ansioso, é diferente de você estar num quadro de ansiedade. Né? A diferença de um estado ansioso para um quadro de ansiedade seria o quanto isso interfere nas suas relações, o quanto isso interfere nas suas rotinas, a frequência e a intensidade. A gente... E a duração, né? Se perdura, aí sim. Justamente, né? Aí tem lá os dados, né? DSM, enfim, que caracteriza mesmo. Mas a gente oscila emocionalmente diariamente. Intensidades menores, às vezes maiores. Né? E o que está acontecendo com toda essa questão da pandemia e do isolamento foi uma ruptura muito grande na nossa rotina, né? Isso vai mexer, vai mobilizar. E é algo coerente, né? Ou seja, tem um fato que está mobilizando isso, né? Que está mexendo. Então, naturalmente, todo mundo, Laura, que está em casa, está mexido de algum jeito. Então, o primeiro passo é perceber e se permitir sentir isso. Porque a partir do momento que você sente isso, que você vai começar a desenvolver técnicas e espaços dentro do seu tempo para aliviar essa demanda. Porque eu não consigo lidar, né, Mariana, com o que eu não percebo que está ali. Então, acho que essa dica realmente é primordial. É o se permitir sentir, porque a gente tem naturalmente uma cobrança da gente, eu não devia estar sentindo isso, eu não devia estar me sentindo assim. E uma coisa que eu percebo, e eu falo por mim mesma, eu tenho conseguido manter o otimismo, manter, né, o pensamento positivo e sentir isso. Eu tenho conseguido ficar com o coração tranquilo. Mas eu tenho dias e dias. Tem dias que eu tô super animada, nossa, vai dar certo, tudo certo, beleza, faço minhas coisas. Mas tem dias que eu percebo que eu tô mais... Ontem foi um dia assim. Ontem eu tava super para baixo. E eu fico fazendo esse trabalho comigo, tu vai me dizer se tá certo? Eu fico justamente fazendo esse trabalho, ok, né? Vai passar, calma. E eu fico me acalmando. Sim. Eu tô sentindo aquilo, não adianta eu lutar contra aquele sentimento ou querer negá-lo. Mas é realmente a gente entender, vai passar. Eu acho que esse pensamento me ajuda muito. Porque é o que você falou, eu tô sentindo hoje. Não necessariamente eu vou continuar sentindo. Se eu continuar sentindo, aí eu procuro uma ajuda para me ajudar a lidar com isso, não é? Mas nesse momento é normal ter dias de desânimo e tudo mais. Sim, né? O que está acontecendo naturalmente mobiliza. Então a gente vai oscilar. Vai ter uma hora que todo mundo vai oscilar mais ou oscilar menos. E a partir do momento que você percebe isso, você se apropria disso, a gente começa a pensar em estratégias para aliviar e para ter um equilíbrio, para que você não tenha picos de oscilação. Né? O desequilíbrio emocional seria o pico de oscilação. Então, um momento de muita irritação, de muita agressividade, né? De impaciência, a psicossomatização, dor no corpo, né? Além de outras, né? A gente já sabe que as demandas emocionais estão diretamente ligadas à baixa imunidade. Então, você pode ficar doente, enfim. Então, a partir do momento que você se apropria e se permite sentir, a gente consegue pensar em várias coisas que podem aliviar isso. Eu sempre falo para meus pacientes, né, 5 pontos, né, sempre mostro a mãozinha, né, que tem 5 pontos fundamentais que ajudam a aliviar a tensão. Né? O primeiro dele, cuidado com o sono. Né? Sono é onde literalmente a gente recarrega as baterias. Não tem para onde fugir.
né? O nosso corpo precisa, né? É o básico para disposição. Segundo, a alimentação, né? A gente precisa se alimentar, a gente tem que ficar de olho na alimentação. E outra coisa, observar como a gente está lidando com a alimentação também. Que a alimentação é fonte de prazer imediato. Então, para a gente cair em pleno isolamento, com a boca no chocolate, no pudim, no É sorvete. facinho, é facinho. Nossa! Pois é, então a alimentação é outro ponto fundamental. Outro ponto, que é o ponto que eu mais gosto e que eu sei que é o mais difícil. Produção cognitiva intelectiva. O que é isso? Opa. Né? Não tem Fala nada, mais. não tem nada a ver com trabalho, né? Mas é um momento seu de produção, de sensação, de realização que você tem que pôr para pensar. Então é ler, escrever, tocar música, jardinagem, horta, algo que instigue a tua curiosidade, que faça você pensar, que faça você sentir produtiva. Organizar a Uhum, casa, a rotina, planejar tarefas para as crianças, né? Esse momento de você sentar e fazer aquilo que você gosta de fazer com prazer. Então, uhum, arrumar a casa, por exemplo, pode ser uma dessas atividades. Quando você está implicado naquilo e quando envolve isso. Uma organização mesmo, né? Então, assim, seria algo no seu ritmo que te levasse a uma sensação de produção. Né? E toda produção uhum. parte do pressuposto de um pensar em cima daquilo, de um organizar em cima daquilo. Né? Então, esse ponto aqui eu acho fundamental, mas é o mais difícil também. Porque em Uhum. isolamento a gente cai facilmente naquela tendência do prazer imediato. Então, da comida, do Netflix, do que, Laura, que a gente cai? Cai nesses prazeres, assim, né? que É tem uma qualquer coisa que realmente resposta. não seja produtivo, né? Eu, particularmente, eu não caio muito, eu não tenho caído muito nessa questão do prazer, nesse sentido, porque com os quatro, eles ocupam todo o meu tempo. Eu realmente, a questão de gerar expectativa, porque eu acredito que a expectativa é o primeiro passo para você gerar frustração, certo? Porque Aham. dificilmente você vai atingir aquela expectativa. E aí, eu particularmente, eu não tenho mais expectativa nenhuma de sentar. Não estou falando que é certo, tá, gente? Estou falando da minha experiência. Mas uma coisa que me ajudou a não me frustrar é não criar a expectativa de que eu vou sentar para assistir um seriado que eu gosto, por exemplo. Uhum. Eu já nem tento sentar na frente da TV. E repito para mim que isso passa, porque eles vão crescer. É o momento que eu tô, né? Eu tenho 4 filhos e eles todos, né, pequenos ainda, o Lucas um pouquinho maior. Então, mas o meu desafio, Mariana, até aproveitando essa paradinha, vou comentar que a Célia comentou um negócio, eu nem vou puxar aqui, mas as palavras dela, eu faria minhas palavras. Ela também é mãe, e ela tá falando, né, que desde que começou a quarentena, ela não tem conseguido dormir cedo, ela tá dormindo bem tarde, e isso tem acabado, né, tem dificultado a rotina. E tem dias que ela está 1000% na quarentena e tem dias que ela está para baixo. E outra coisa que ela comentou que é muito meu, que ela falou exatamente isso. Quem tem filho, e ela tem filho e eu tenho 4, muitas vezes a gente só tem tempo pra gente de madrugada. Esse tem sido o meu desafio. Eu tenho tentado mudar. Essa semana eu consegui melhorar um pouquinho a questão do sono que você falou, porque eu estava indo dormir. Teve noites, Mariana, que eu não dormi. Porque o único momento que eu conseguia fazer alguma coisa minha, meu, profissionalmente falando, e que me traz sensação de bem-estar, era de madrugada. E teve 2 noites nessa quarentena que eu virei a madrugada. Porque eu coloquei as crianças para dormir. Não estou falando que é certo, gente. Né? Aqui, como eu falei, a quarentena é um desafio para todo mundo. E eu percebia, nossa, no dia seguinte eu estava acabada, na noite do dia seguinte eu estava mais acabada ainda. Entendeu? E eu tenho começado a cuidar do meu sono com relação a isso. E esse é um desafio, porque a gente não tem tempo durante o dia. As crianças demandam a gente o dia inteiro, né? Não sei se tu pode comentar alguma coisa nesse sentido, e pra gente não fugir, que você falou 3 pontos dos 5, faltam 2 ainda. Faltam dois. Laura, essa questão das crianças, né, é uma coisa que está mobilizando demais, que está todo mundo em casa de home office, né? E quem, né, enfim, de home office, os ajudantes não podem estar mais ajudando, porque estão de isolamento, e aí os pais se veem tendo que trabalhar e tendo que ficar com as crianças, né? E muitas vezes sem Uhum. apoio. É, com certeza,
isso dificulta muita coisa, né? E a rotina, porque aí a gente tem que pensar num conjunto, né? São vários sujeitos com demandas diferentes que tem que encaixar uma rotina, né? Então, uma das sugestões primeiro, se tiver um parceiro, organizar isso com o parceiro, né? Então, sentar mãe, pai, padrasto, enfim, a configuração familiar que for, né? Sentar todo mundo na mesa, né? Com as crianças e montar a rotina. Por que é importante envolver as crianças nisso? Porque é uma construção delas também, para elas direcionarem as impulsividades. Então, assim, tô agoniado, quero televisão. Não, televisão é tal hora. Então, elas já sabem direcionar, elas sabem para onde ir. Então, sentar todo mundo junto, sei, né, Laura, que você tem, né, do mais velho até a pequenininha. Mas, assim, essa questão de sempre simbolizar, falar, transmitir para as crianças como será a rotina, a hora de dormir, nessa tentativa de dar um direcionamento, né, botar no papel pardo, bem bonito, assim, colorido na parede, né, e tentar entrar num acordo com a pessoa que está ali do seu lado, né. O seu marido falou assim, olha, eu preciso, e a gente precisa, Laura, de no mínimo 40 minutos para nós mesmos. 40 minutos. 40 minutos não abandona o filho, né? 40 minutos só para você, fechadinho ali no seu canto, sentado e não sei o quê, diariamente, né? Isso daí faz um bem enorme para você, enorme para as crianças, porque você vai sair aliviada, menos irritada, menos tensa, você vai conseguir deitar no travesseiro mais tranquilo, porque você já produziu o que você tinha que produzir para você e por você, né? Então, né, não tá falando de 2, 3 horas, são 40 minutos, você conseguir tirar 40 minutos, e às vezes a gente consegue acordar isso com o parceiro, né? A Charlotte está perguntando se pode dividir os 40 minutos. Imagina, né? Dois tempos de 20, vai ficar mais fácil. Mas se conseguir fazer o 40 minutos inteiro é melhor. Já tá valendo. 40 minutos vai ficar cortado a elaboração aí dos momentos. Né? Mas, assim, o importante é ter esse esforço mesmo, né, Mariana? Até porque o nosso emocional, a gente que é mãe, influencia no emocional das crianças. E no emocional de toda a casa, né? A gente fala de uma rotina, Laura, mas a nossa rotina ela não pode ser imposta por aquele ideal. Né? Uma mãe ideal tem uma rotina assim, motiva os filhos assim. Tem que ser no nosso ritmo, no seu ritmo. Então, no dia que você não acordou bem, o ritmo vai ser diferente. Isso tem que ser anunciado, né? Pequenos, a mamãe não tá legal hoje, vamos em outro ritmo. Né? Cuidado com a mamãe também, que hoje a mamãe não tá legal. Lembra ontem que você não tava legal, que a mamãe sentou, conversou, não sei o quê? Então, hoje é a mamãe que não tá legal. Então, é importante trazer isso para as crianças também, para a família, né? Para elas saberem o que está lidando, porque o ambiente está ali. Elas vão sentir de qualquer forma que você acordou mais ou menos, oscilou mais ou menos. Então, é importante anunciar. Hoje eu não tô legal não, viu? Hoje bateu, foi aqui. Então é importante anunciar para isso e que né, a gente está falando do equilíbrio. Não exigir a perfeição, né? Já ser a maior artista, a melhor mãe, né? Vai errar, a gente vai aprendendo a lidar. Então você vai aprendendo a comunicar, você vai aprendendo a lidar com as crianças, você vai aprendendo a se anunciar, a colocar. Às vezes, Laura, o fato de você poder, no seu ambiente familiar, anunciar que você não acordou bem, isso já é um alívio tão grande que dá 2 horas você já tá bem. Porque você pôde simbolizar, você pôde compartilhar, você foi escutada, mesmo pela pequenininha lá. Ela olha assim, ok. Com certeza. A Cíntia Cortez está ansiosa pelos outros pontos. Vamos lá, a gente já falou, recapitulando. Você já falou 3 que foram cuidado com o sono, cuidado com a alimentação e produção cognitiva, certo? Anotei certinho, né? Faltam 2 dos 5 pontos. Os outros eu também estou ansiosa. Laura, eu vou te confessar que esse 4º ponto eu tô pecando, tá? Até eu tô pecando, né? Mas assim. Estamos todos. Atividade física. Fundamental. E a Cíntia vai concordar comigo, que a Cíntia eu conheço muito bem ela.
E ela em treino dela é em dia. Mas a questão é, a atividade física ela é fundamental, não só pelo bem que a gente sabe, né, que faz para o corpo em si, mas porque no momento que você se predispõe a fazer atividade física, seja ela um treino, seja ela um yoga, uma meditação, é aquele momento que você está com o seu corpo e o seu pensamento está 100% no presente, porque a atividade física exige isso. Porque você tem que contar lá o número de séries, você tem que prestar atenção na respiração, enfim. Então, é o momento que faz você estar 100% ali. Se você está 100% no presente, você não está nem no futuro, na ansiedade, nem no passado. Então, é um momento de alívio, de tensão enorme. Além de tudo que a atividade física faz de bem para o corpo em si, né? E traz um bem-estar emocional. Eu, pelo menos, eu sempre experimento esse bem-estar emocional. Não estou nem falando da questão física, que como você já falou, todo mundo sabe, né? Das vantagens da atividade física, mas ele traz mais disposição. Quando eu consigo fazer atividade física regularmente, mesmo uma caminhada, eu fico até mais disposta para aguentar minha rotina. E eu também estou pecando nisso, desde a quarentena. Eu vou anotar esses pontos aqui para fazer um checklist todo dia de manhã, Mari. E o quinto ponto é um ponto que eu particularmente estou fazendo muito bem. Opa! Que é o lazer. Mas o lazer não é esse lazer de alívio, de tensão imediato, comendo. É a videoconferência, sabe? É você juntar quem está ali do seu lado e conversar livremente. Entendeu? Uhum. É aquele momento de descontração que você vai juntar com as crianças e vai botar um quebra-cabeça, todo mundo vai montar e vai rir, vai brincar, sabe? É um momento para brincar de forma produtiva, não aquele lazer do tipo, venha informação até mim, né? Mas aquele lazer proativo de você ir aonde te dá o prazer. Né? Então, assistir filme entra nesse ou não? Seria mais alguma outra atividade? depende do filme, né? Depende do filme, da escolha do filme, com quem tá com você, do momento, do clima que você vai criar ali. Pode ser um momento de lazer maravilhoso. Cinema é um momento de lazer maravilhoso. Instiga nossa criatividade, faz a gente pensar várias coisas. Né? Então depende da situação, do contexto, de quem tá. Depende principalmente do fato de ser uma tomada de decisão, ao invés de ser um mecanismo de fuga e esquiva. Então, assim, o que eu quero agora? Bora assistir aquele filme? Bora. Então, senta, assiste aquele filme, faz a pipoca, junta todo mundo e nananã e brinca, do que ser aquilo assim, não tem nada pra fazer, se joga na televisão e fica procurando Sim. E assiste. Né? E isso, agora que eu entrei nessa questão da tomada de decisão, isso é uma coisa muito importante. A gente pautar tanto a nossa rotina, como as nossas escolhas do dia a dia, a questão de escolher a comida, escolher a hora. Isso tem que ser uma tomada de decisão pensada a partir do teu desejo, do teu ritmo, da sua escuta. Né? Então, assim, o que eu vou comer? Quero comer o tal do doce. Né? Tá vindo muitas questões lá, a pessoa comer muito, querer comer muito. É o tal do doce. Né? Não tem problema você comer doce. Faz até bem, gente. É uma alegria maravilhosa comer doce. A questão é como você vai comer esse doce. Né? Você quer comer de fato esse doce ou você está ali para aliviar uma angústia, um trem que está te pegando, que está te incomodando? Né? É você fugindo de você. Então, toda a nossa rotina, toda a nossa escolha tem que ser pautada em tomada de decisão. Não, eu quero comer esse doce. Eu quero hoje me permitir dormir um pouco mais tarde. Sabe? Hoje eu não tô legal, então hoje eu vou escolher fazer tal coisa, né? E você ir se blindando. Tem uma coisa que tá aparecendo muito no Instagram, é aquele negócio, a pessoa falou assim, da competição de produtividade em isolamento. Quem tá produzindo mais, né? Quem é que tá fazendo mais? Cara, isso é uma coisa muito perigosa. Né? Nós, por sermos seres humanos, sujeitos, nós naturalmente temos que nos movimentar. Né? Então, se você está muito tempo parado, quietinho, não sei o quê, não é maneiro. Né? Tem que movimentar, mas esse movimento tem que ser a partir do teu ritmo, né? A partir das tuas escolhas. Não é fazer o que o pessoal está fazendo, é fazer o que te dá prazer, o que faz sentido. Né? Então, isso é muito importante. E para isso Com certeza. Hã?
E você tem várias formas de ser produtivo, não é? A produtividade não é só quantos livros você lê ou quantas atividades você faz, vai muito além disso. Realmente é uma questão bem delicada. E tem uma questão, às vezes a gente faz muita coisa, que nem você, Laura, que tem os Uhum. pequenos, uma rotina super puxada, às vezes você faz muita coisa e não se sente produtivo. Né? Você vê a Sim. atividade com, ai meu Deus, a rotina, a repetição, não sei o quê, e você não vê, né? Não tem aquela sensação de produtividade, parece que entrou no automático ali, na inércia ali. E, inclusive, essa rotina diária, né? Ela tem que ser. A gente tem que encontrar um sentido nela, sabe? No fazer a comida. Então, para falar assim, cara, qual é a comida que eu quero fazer hoje para minha família? O que eu tô? Qual é o gostinho que eu quero sentir hoje? Meninos, o que vocês querem comer? Né? Pra fazer essa questão, né? Para dar um sentido, um movimento. Né? Não fazer Uhum. por inércia, né? Então, até inclusive organizar a casa. O que você acha bonitinho, né? Bonitinho o jeito, o cheiro, o produto, enfim. Né? Até essas coisas de rotina que são muito pesadas, às vezes a gente consegue dar um tom que faz um sentido para a gente maior. Né? Que a gente consegue se implicar mais em vez de só aquele movimento automático. E outra, cansou, não tá bem, deixa para amanhã. Aquele ali, aquele, lavar aquela roupa, ai não, mas eu tenho o quê? Será que você tem mesmo? Sempre se questionar. Quando você vem com essa, que é uma alta exigência muito grande, né? É, eu tenho que fazer isso agora. Tá tarde, mas eu tenho que, né? Isso é um peso muito grande. Isso não é fácil. Então é importante a gente se permitir questionar. Eu tenho o que mesmo? Vai acontecer uma coisa muito séria mesmo? Se eu não consigo deixar para amanhã de manhã, porque às vezes se eu recuar agora, curtir esse meu momento que eu tô cansada, deitar, dormir, eu acordo amanhã numa motivação muito maior, sabe? E já meto bronca naquilo que eu não tava, que estava desgastado ontem. Então é muito Uhum. importante se permitir questionar. Você tem que mesmo? E se outra, né? Se tem formas de fazer o que você tem que fazer de uma forma mais prazerosa, que te dê mais bem-estar naquele momento. A Luísa Coelho, ela falou, fez um comentário dizendo que a gente tem que filtrar também, né, a quantidade de notícias e a Ah, qualidade das notícias também que a gente escuta e o tempo nas redes sociais, né? com Isso também é importante. certeza, né? Uma coisa que eu tenho orientado muito, Laura, é assim, momento da notícia. Escolhe um horário no seu dia, escolhe o meio de comunicação que você quer, senta, lê tudo naqueles seus 20, 30 minutos, acabou. Não se permita ser atravessado, transgredido, né, por aquelas mensagens de WhatsApp, por aqueles e-mails, sabe? Televisão aberta. Escolha o momento. Por quê? Porque às vezes você não acorda bem, né? Ou você está no momento mais sensível e deixa a TV lá ligada e vem uma notícia que ela te atravessa em cheio e você se desestrutura. Né? Você não está preparado para receber aquilo. Então, como a gente está sendo bombardeado 24 horas por dia por notícias extremamente pesadas, cara, separa um momento do dia, quando você for acordar ou antes de dormir, né? As notícias não vão se perder. Estão aí, né? A gente pega um site, vai baixando, tá tudo ali. Uhum. Né? Então, assim, pega aqueles 20 minutos do dia, o momento que você está mais disposto, o momento que você acorda mais forte, lê o que você tem para ler, reflete o que você tem para refletir, discute com quem você tem para discutir e fecha e toca o seu dia. Né? Porque são notícias uma atrás da outra, uma mais assustadora que a outra, e se você se permitir ser transgredida por isso, não consegue fluir o dia, o isolamento vai ter um peso muito maior, porque vai potencializar a ansiedade, as inseguranças, o não saber que está por vir. E aí, e aí, Vira uma bola de neve. e É. aí nós estamos aqui para apoiar. E aí, Pois, ainda bem que existem vocês. e aí chega a Olha hora só, a Cíntia pediu para a gente falar sobre tédio. 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 Ela disse que é uma análise interessante. Tédio foi um assunto que a gente discutiu no Instagram do Aliar uns dias atrás, Ah, entendi. né? Tédio, Laura, tá muito ligada
ao perder o interesse, né? As coisas, de repente, pararem de fazer sentido. Né? Uhum. As coisas que faziam sentido, tipo, assistir, sei lá, alguma coisa, ler alguma coisa assim, que não faz mais sentido, e você fica naquele, tipo, aquele mal-estar que não vai para frente, não vai para trás, não vai para lugar nenhum, né? E as coisas, muitas vezes, elas perdem sentido quando a gente... Quando acontece uma coisa brusca que nem essa, né? Uhum. De todo mundo ficar isolado. Então, normalmente, a gente vive a nossa vida pensando no que está por vir, né? Então, a gente trabalha porque, enfim, a gente quer viajar, a gente quer ter... enfim, sempre futuro, né? A gente estuda agora porque vai fazer o concurso, a gente sempre ligado ao futuro. O que aconteceu foi que, acabou, tudo suspenso. Né? Prazos suspensos, concursos suspensos, e a gente se viu obrigada a ficar fechado dentro de casa. E a gente começa, normalmente o TED vem quando a gente começa a fazer as coisas na base do impulso, né? Do impulso, assim, daquela questão do prazer Tem que imediato. fazer. E a gente vai fazendo, vai aliviando tensão, não sei o quê, e de repente as coisas vão perdendo sentido e a gente vai se desconectando de nós mesmos. O tédio é esse desconectar de si. Né? Então, o tédio exige que a gente olhe para si, escute qual é o nosso desejo, para conseguir aos poucos ir direcionando isso de novo, para conseguir ver sentido nas atividades. E volte todo aquele processo que você começou lá no início da live, né? Olhar para dentro de si, perceber o que está sentindo, aceitar o que está sentindo para lidar com isso. Né? Realmente, eu acho que a gente está sendo mais do que nunca convidado, como a Cíntia está falando ali, a viver o presente. Até porque realmente, se a gente olhar para trás, né, vai ser um problema. Se olhar para frente, vai ser outro problema, porque ainda há uma incerteza muito grande. Então, é realmente a gente tentar tirar o máximo de proveito do que a gente tem hoje, focando no lado positivo, né? Porque tudo tem lado positivo e negativo, e a gente consegue ver coisas positivas nesse período de quarentena também. Com certeza, né? É um momento de se repensar, inclusive, né? Diariamente a gente está tendo inúmeros desafios aí, né? Se adaptar a toda a tecnologia, a nova rotina, as novas demandas. A gente está conhecendo, inclusive, Laura, questões nossas que antes a gente não tinha contato, justamente pela correria do dia a dia, né? Como a gente reage em algumas situações, a gente aprende a desenvolver novas habilidades diante de coisas que a gente não imaginava, chega a se surpreender com algumas atitudes nossas, né? Então, tá sendo um momento de se reinventar. E aí a questão, né, do focar em isolamento, a única coisa que a gente pode fazer é se focar no hoje. Quando a gente se foca no hoje, né, no nosso desejo, e a gente se escuta na realidade, Laura, a gente está fazendo o que a gente busca fazer em terapia e análise. Né? Entrar em contato consigo mesmo. E aí a gente começa a potenciar habilidades que antes a gente nem percebia, nem que precisava. Né? E literalmente se reinventar diante de tudo que está acontecendo. É a própria questão da convivência com os familiares, né, que moram na mesma casa. Que eu tô falando de família que mora na mesma casa. Porque normalmente a gente convive ali, mas cada um tem seus afazeres, passa o dia todo ocupado, né? Um vai para o trabalho, as crianças vão para a escola. E a gente tá tendo que ficar 24 horas por dia todo mundo em casa, né? Então, realmente, é um convite para a gente reavaliar essas relações e corrigir o que pode ser corrigido. Acho que os sentimentos ficam muito intensos também nessa época, né? Ficam muito aflorados. E isso é uma coisa importante, né? Como a gente está em isolamento, todo mundo que está em casa, em algum momento, vai ter seu pico. Né? Seu pico de ansiedade, seu pico depressivo, seus medos. Né? E é muito importante a gente olhar com muito cuidado para isso, né? E separar o que é nosso e o que é do outro. Porque vão surgir demandas e quando, Laura, a gente está mobilizado, a gente tende a querer aliviar isso
da forma mais rápida possível. E normalmente é direcionando para uma atitude que o outro fez e a gente não gostou. Uma fala que sai uma quebra. Então a gente vai para cima do outro, misturando o que é nosso e o que é do outro. Então uma coisa que é fundamental no isolamento é focar em separar o que é seu e o que é do outro. E a base disso tudo é a comunicação, né, Laura? Então, falou assim, você tá bem hoje? Cara, essa pergunta, ela tem que ser assim, diária. Você tá bem hoje? Tá tudo bem hoje? Né? Para você conseguir medir isso. Porque vai ter um momento que você não vai estar bem. Uhum. E um momento que você vai ter que amparar o outro. Então, é muito importante isso. Né? Eu estava até brincando, falei assim, deixa as pira, né? Todo mundo vai pirar, deixa a pira acontecer, vamos acolher, né? Vamos acolher quando a mãe não tá bem, quando o marido não tá bem, quando o irmão não tá bem, vamos acolher porque daqui a pouco é a gente, né? E eles que vão nos acolher porque eles estão ali com a gente em todo dia. Então, assim, sempre se questionar que quando você fosse direcionar para o outro algo que incomodou, questionar, cara, esse incômodo é meu, né? Ou de fato tem alguma coisa aqui, ou ele que não tá bem, não sei o quê. Então é um policiamento muito grande nesse sentido, né? De se auto-perceber e perceber o outro. E ser acolhedor com o outro. Porque todo mundo em isolamento, uma hora vai oscilar, e oscilar feio. Né? Porque é um Exatamente, entender e ter empatia, porque realmente estamos todos, né, enfrentando os nossos monstros internos, nossos medos internos. Por falar nisso, a Cíntia perguntou como lidar com o medo, e o Clóvis também tinha feito uma pergunta um pouquinho antes nesse sentido, não sei se foi uma pergunta ou um comentário, também ele citando que a gente tem que lidar com o medo ainda nessa época, né, tem pessoas morrendo, enfim. Né? O medo de morrer e de perder, né? Acho que são medos são medos reais, né? Que estão potencializando muito, né, nesse período de isolamento. Normalmente, o medo está ligado à incerteza, né? Aquilo que a gente não tem controle. E definitivamente, né, a gente em quarentena, a gente não tem controle nenhuma. A gente está lutando contra literalmente um inimigo invisível que está em todo lugar, e aí a gente está em isolamento justamente por causa disso. O isolamento ainda não garante 100%, né, uma tentativa de controle. E a grande questão é assim, o medo tem a ver com a incerteza, com a falta de controle. O que a gente pode fazer? Relacionado ao futuro. Relacionado ao futuro, né? Aquilo que a gente não sabe. O medo, ele sempre está diante de um não saber. E se a gente não sabe, a gente não tem como lidar com ele. Né? Com o fato que está ali para acontecer. E aí, mais uma vez, vem essa questão, Laura, de você vir para si. E se questionar, o que eu posso fazer diante disso? Cara, é o isolamento, é lavar a mão, é tomar cuidado com a população de risco, né? Com o meu avô, com a minha mãe, com não sei o quê. Enfim, é se questionar até onde vai o seu controle. O que diante disso que está me aterrorizando eu tenho controle? É até aqui. E, literalmente o nosso controle, Laura, tá na porta ali. Né? Até a porta. É da porta para dentro. Né? Então, nosso controle está muito nítido aí. E aí, diante disso, o que cabe a gente é focar naquilo que a gente tem controle, que querendo ou não, é o nosso equilíbrio emocional, é a rotina, buscar a rotina mais saudável, é amparar quem a gente ama. Nossa ação, ela está muito limitada e está principalmente limitada às nossas relações, tanto com as pessoas que a gente ama, tem carinho, como com nós mesmos. Né? E focar nisso, porque do lado de lá, a gente não tem ação. Né? E mais uma vez fica o convite para o presente. Trazer o foco para o presente, correto? Acho que, como você falou, como o medo ele é uma questão relacionada ao futuro, quando eu consigo perceber isso e consigo trazer de volta o meu foco para o presente, é como se eu estivesse me vacinando, pelo menos um pouquinho, fazendo, claro, as outras coisas que você recomendou, para diminuir esse medo, para aprender a lidar com ele, correto? É para o presente ou é para aquilo que você tem alcance.
É porque às vezes a gente faz atividade ligada ao futuro ali, não sei o que, a gente está engessado nesse isolamento, mas tem um alcance mínimo ali, né? Aham. Mas a questão é assim, focar aonde você alcança, até onde o teu braço vai. Né? A gente não tem como englobar o mundo e salvar todo mundo que a gente ama, né, do que está acontecendo, mas a gente O tem que está no meu controle fazer. justamente. Né? Por exemplo, o que você tem feito? Cuidado da sua família, entrada no isolamento, fazendo lives maravilhosas todo dia, com várias dicas. Teu alcance. Obrigada, a gente tenta. Com convidados maravilhosos assim, né? Aí fica fácil. Né? Então, foca é isso, teu alcance. Qual é o meu alcance? Cara, apoiar minha equipe de psicólogos e atendimento online com os meus pacientes. É o meu alcance, eu tenho que focar nisso. Né? Pega os meus 20 minutos lá de o que está acontecendo no mundo afora, ok, filtrei isso, absorvi, ok, o que está no meu alcance? Cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar da minha família e cuidar, né, dos psicólogos, cuidar dos meus pacientes ali. O meu alcance é esse, minha atuação é essa. Meu diferencial no mundo é esse, é isso que eu sei fazer. Né? Então é isso, esse, assim, né? Perceber esse limite claro e focar para potencializar aquela tua habilidade. Né? Meu cantinho no mundo é isso daqui que eu sei fazer e é isso daqui que eu vou fazer. Né? Eu tenho um paciente, ele é maravilhoso e ele todo dia posta um vídeo dele tocando música na mesma hora. E é a hora que eu paro o dia para ver a música dele. O alcance dele tá ali, sabe? Né? Então, qual o seu alcance diante desse cenário? O que você pode fazer? Né? E quanto mais a gente pensa nisso, nessa proatividade nossa, qual vai ser nosso lugar, nossa posição diante de tudo isso que está acontecendo, a gente se distancia desse medo. Né? Porque o medo é essa produção imaginária em cima de um não saber e a gente vai transformando aquilo num monstro que vai nos consumindo e a gente vai E que paralisando. talvez não aconteça. E que talvez não aconteça. Usando esse exemplo que você deu, assim, o fazer o bem ao outro nos traz muito bem-estar. Uhum. Né? Então, se de repente olhar também para o outro, ver no que eu posso contribuir de alguma forma, né? A forma que eu encontrei, por exemplo, foi a questão das lives, né? Que me faz muito bem. Saber que eu estou conseguindo compartilhar informação de alguma forma com as pessoas, levar pensamentos positivos, levar vibrações positivas. Então, se a gente conseguir fazer o bem, nem que seja para os que estão na nossa casa. Como eu posso fazer o bem? Como você falou, fazendo um bom almoço, cuidando bem dos meus filhos, cuidando do emocional da casa, que é muito importante. Então, são formas realmente da gente ir lidando com isso, né? Sim. É sempre focar no nosso alcance, nunca exigir além. Né? Uhum. Não exigir além daquilo que são coisas diferentes, né? A gente tem que se exigir para potencializar aquilo que a gente já tem de bom, as nossas habilidades. A gente não pode se exigir aquilo que a gente nunca vai alcançar. Né? Então a gente não pode idealizar nem para cima e nem para baixo. Nem se colocar para baixo, nem se exigir uma coisa sobre-humana, assim, que é uma coisa que eu vejo que muitas mães estão querendo. Elas querem dar muita conta de estimular os filhos como se os filhos estivessem na escola. Elas querem proteger os filhos de todas as formas possíveis para os vírus não entrar. Elas querem manter uma rotina impecável e um trabalho impecável. Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque isso funcionava antes porque você tinha toda uma estrutura de apoio, agora você tá só. E aí a gente vai ter que remanejar essa rotina. Alguma coisa vai ficar menos um pouco daquele potencial que você alcança. Mas se você se exigir potencial em todas as atividades, quem vai cair é você. Né? Porque além, você só é mãe, você só é profissional, você só é esposa, você só é filha, porque antes de tudo você é sujeito. Né? Você é Laura antes de tudo. Eu sou Mariana antes de tudo. E se não tiver esse espaço de ser Laura, de ser Mariana, de ser Cíntia, Luísa, Cláudia, ser todo mundo que tá Todo ali, mundo. né?
a gente não vai dar conta e vai cair na frustração mesmo, na angústia, na dor, na sensação de incapacidade, né? Então, assim, as coisas estão difíceis mesmo. Tá difícil mesmo. E tá tudo bem, no sentido de que a gente é um ser extremamente adaptável. E vai dar para adaptar. Um dia você vai estar mais disposto e ter mais paciência para sentar com as crianças e ter um momento com elas. No outro dia, não vai ter a mesma disposição, mas você vai estar mais disposto para fazer, sei lá, a sua leitura, para preparar o cronograma das suas lives. E ok, né? Você não vai desamparar lá. Você está mais focado um pouquinho no seu lado profissional, não vai desamparar as crianças ao ponto, né, de gerar um trauma nelas. Elas conseguem ficar um tempinho ali com o esporte, né? Que nem eu falei, assim, a gente precisa dos nossos 40 minutos só pra gente. As crianças também precisam de 40 minutos. Elas não precisam de 5 horas dedicadas a elas, não. Mas são 40 minutos mesmo. Sentou, de qualidade. o outro. E essa é a grande questão. Não é o tempo que você passa dedicado àquilo que você está fazendo, mas é a qualidade do tempo. A qualidade do tempo que é fundamental. Às vezes você passa 20 minutos com o teu filho que tem um efeito muito maior do que ele estar grudado na tua cintura o dia inteiro e você fazendo as coisas de casa. Então, 20 minutos sentando no chão, olhando no olho, isso faz uma diferença. E, Laura, são em todas as relações. Com o teu marido, né, com a tua mãe, faz 20 minutos. Isso faz uma diferença enorme para você e para a pessoa que está. Né? Então, com certeza. Né? Então, assim, se exija ter um movimento e uma rotina que abrange aqueles 5 pontos. Né? Que vai lá, desde do dormir até o lazer, que o lazer entra isso, né? Você sentar com seu filho, olhar no olho, brincar, ouvir, isso envolve lazer também. Né? Com esses 5 pontos, mas compreenda que como qualquer coisa, qualquer ser humano, qualquer habilidade que a gente desenvolve, vai ter dias que a gente vai ter que respeitar a nossa oscilação de humor e vai focar mais uma coisa, menos em outra. Né? E as coisas não vão se destruir por causa disso. Você não vai deixar de ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor dona de casa, uma melhor profissional, porque você não conseguiu estar 100% em uma atividade um dia. Por quê? Porque nós não somos aquela atividade, nós não somos aquela habilidade. Nós somos um conjunto. Né? Então, você hoje não está bem para conseguir desempenhar do jeito que você gosta uma atividade, não vai te desvalorizar como sujeito. Você continua sendo Laura, com as mesmas qualidades, com as mesmas habilidades. Né? Mas hoje não está tão bem assim para fazer uma coisa. E que amanhã, com certeza, você vai. Esse é um grande desafio, né? A gente se perdoar, se acolher nesses momentos. Né? Sensacional. E por isso que eu comecei falando da questão do equilíbrio, do se permitir errar, sabe? Porque quando você veio com o tema da questão do equilíbrio, eu falei, gente, equilíbrio, tá tanta gente falando desse tal, desse equilíbrio emocional em quarentena, né? Mas o que eu posso trazer de novo? E aí, pensando em cima dessa palavra que você sugeriu, que me veio essa questão. A gente não tem equilíbrio enquanto a gente não aprende a equilibrar. E para aprender a equilibrar, a gente erra, Laura. E tem que se permitir errar. Porque assim a gente vai aprimorando e a gente vai se enxergando e vai percebendo a evolução. Né? Mas tem que focar no momento, tem que se escutar, tem que se perceber para conseguir se posicionar. Uau! Sensacional! Eu queria poder... A live vai encerrar daqui a pouco e a gente, infelizmente, já tem que ir se despedindo. Eu queria poder encerrar a live e começar uma outra, para ficar mais uma hora aqui conversando com você. Mas você tem seus clientes para atender, eu tenho minhas crias aqui para cuidar também, né? Enfim, as pessoas que estão em casa também. Mas, assim, gratidão, Mariana. Não tenho palavras para agradecer pela sua participação. A gente já estava mesmo com esse vídeo para gravar, né? E tivemos que adaptar, então, as ideias, já que estamos em quarentena. Mas muito obrigada mesmo, viu, por todos os esclarecimentos, todas as dicas, tudo que você trouxe aqui, que tenho certeza que agregou muito valor, não só na minha vida, mas na vida de todos que estão aqui acompanhando a gente. Ah, Laura, eu que agradeço. Eu te admiro muito, né?
Ah, que nada. Admiro muito a forma que você se propõe, né? O seu trabalho, as lives, o quanto você está contribuindo e a mãe maravilhosa que você é. Ai, gente, ouvindo um negócio desse, eu fico até emocionada. Obrigada, Então, Mariana. agradeço a oportunidade de falar e agradeço muito esse contato. Foi um prazer enorme desde o dia que eu te conheci. Nossa. Obrigada. A gente faz o nosso melhor a cada dia, né? É o que eu sempre falo aqui. Acho que isso é o que cabe a gente. Eu tenho feito esse processo de aprender a me perdoar, né? Pelas falhas Mas eu sei que eu estou fazendo o meu melhor a cada dia, assim como todo mundo está aqui fazendo o seu melhor a cada dia, né? Isso é o que cabe a nós. Com certeza. Muito obrigada mesmo, tá? Eu vou deixar a live salva. Quem estava aqui, compartilha, gente, que eu vou deixar a live salva mesmo, porque mais pessoas têm que ter acesso ao que foi falado aqui. Gratidão, Mariana. Muito obrigada mesmo, tá? E vamos repetir, a Cíntia começou a campanha aqui, hashtag parte 2 teremos, tá, Cíntia? Com certeza. Ai, meu Vamos só Deus. combinar depois com calma. Uhum. Vamos escolher um tema aí. Vamos sim. Um beijo, tá, Mariana? Fica com Deus. Ótimo dia pra você. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, gente, que melhor forma de começar o dia, melhor forma de começar o dia, compartilhando conhecimento, compartilhando informação. Que bom que vocês gostaram, eu também amei. Vou realmente deixar a live salva, tá? Compartilhem com quem você acha que pode querer ouvir isso aqui, que realmente, como eu falei lá no início, eu já sabia que isso aqui é pra vida, tá? E depois eu vou colocar essa live lá no nosso canal no YouTube, que para quem não conhece é o Família Lalelu, tá? Que fala mesmo de vida em família, educação dos filhos, inteligência emocional, e tem tudo a ver com o que a Mariana trouxe de informação aqui pra gente, tá? Um grande beijo, foi um prazer ter vocês aqui. Tchau, tchau, bom dia.